Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, o ressuscitado vive no meio de nós. Hoje é domingo, 25º domingo comum. Nós teremos a Santa Missa e com certeza você vai tomar parte hoje na celebração da igreja, com muita vivacidade, com muito amor no coração, e assim nós teremos um domingo extremamente abençoado pela graça de Deus. Excelente dia do Senhor para você e para os seus. Neste domingo, a igreja nos convida a refletir sobre a missão do leigo, ser evangelizador no coração da sociedade. A missão não é privilégio de bispos, padres ou religiosos, mas de toda pessoa que recebeu o santo batismo. O Concílio Vaticano II já lembrava que o leigo é chamado a santificar as realidades temporais. Está lá na Constituição Lumen Gentium, número 31. No livro que nós estamos usando neste mês, do Frei Clodovis Boff, Por uma Igreja em Subida, ele adverte que muitas vezes a igreja corre o risco de se reduzir a um discurso meramente social-político, esquecendo sua raiz espiritual. E assim ele escreve na página 67. Não é suficiente que a igreja esteja no mundo. Ela precisa estar em Deus para poder estar no mundo de modo transformador. O leigo sem espiritualidade corre o risco de se secularizar, mas com espiritualidade torna-se missionário no coração da nossa sociedade. Nós já debatemos muito essa temática no mês vocacional e em outras oportunidades já falamos aqui, mas é sublime a gente recordar sempre que a presença dos fiéis batizados dentro da sociedade é fundamental, é extremamente necessário, pois através da pessoa, dos irmãos que receberam o batismo, nós podemos fecundar a nossa sociedade com os valores cristãos. O que não pode são os leigos católicos embrenharem-se pelo caminho das ideologias e começar a se opor à própria igreja. É inconcebível que um católico não apoie a família, não apoie a vida desde a sua concepção até o seu declínio natural. É impossível você pensar um leigo católico que apoia ideologias contrárias a Deus, totalitarismo, comunismo, tudo isso. Não é possível que a gente possa aceitar isso. Se nós pegarmos os ensinamentos dos papas desde Pio IX, lá de 1800 e pouco, até os papas atuais, nós vamos ver que sempre o magistério pontifício aponta para esses perigos. E a igreja não pode ter um respeito humano a certas pautas que são contrárias à nossa igreja, contrárias ao evangelho, contrárias à vida. Por isso, a igreja precisa sempre ter esta clareza, esta consciência viva do seu papel. Através de quem? Do seu corpo humano, que faz parte do corpo, que está inserido dentro do corpo místico da igreja, sobretudo os leigos. Portanto, o fiel católico evangelizador como leigo não é alguém que simplesmente milita por causas sociais. Faz parte também a defesa dos pobres, o lutar pela justiça social, mais embasado onde? Na doutrina social da igreja, nos ensinamentos da igreja. Nós não precisamos de Karl Marx, nós não precisamos de mestres da suspeita, como dizia
São João Paulo II para fundamentar o nosso apostolado, a nossa tarefa evangelizadora, de maneira alguma. Então estas causas sociais, elas são importantes, mas elas por si mesmas não delimita o que deve ser um leigo. Porque a pessoa leiga batizada precisa estar enraizada na oração e na vida sacramental. É presença de Cristo no trabalho, na família, na escola, na política, na cultura. São Paulo aos Romanos, esta carta linda que nós estamos lendo em toda a igreja do Brasil durante o mês de setembro, nos ensina em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Então, os leigos estão aí na pastoral carcerária, na pastoral da criança, dos idosos, no serviço aos pobres, através dos vicentinos e de outras pastorais, no apostolado da oração. Agora mudaram o nome do apostolado da oração. Aqui na nossa diocese, vamos continuar com o nome tradicional, apostolado da oração. Legião de Maria, pastoral da família, encontro de casais com Cristo, ECC, o Ovisa, as equipes de Nossa Senhora, EJC, MAC, Segue-me, são tantos trabalhos na igreja onde os fiéis estão ali para fermentar esta nossa sociedade com o quê? Com a força que vem do alto, com a força que brota da oração, da espiritualidade. Essa é a nossa grande temática que nós não podemos abrir mão. Tanto que hoje, domingo, é o dia do Senhor, é o dia dos católicos irem à missa. Não tem como você ficar em casa no domingo, conversando, batendo papo, comendo, bebendo, assistindo jogo, se você não vai à missa como católico. Isso é pecado grave. Você não ir à missa por desleixo é pecado. Se justifica quando você está doente ou às vezes acontece alguma coisa abrupta que não tem como. Mas nós não podemos deixar a nossa espiritualidade, a nossa união com o altar de Deus, pois é o lugar onde nós recebemos os nutrientes espirituais necessários para que nós sejamos homens e mulheres de Cristo neste mundo. O anúncio do Evangelho na sociedade é exigente. É preciso coragem, autenticidade, testemunho de vida. Frei Clodovis Boff insiste no número 142 do seu livro Igreja em Subida. A missão não é apenas uma função, mas fruto da espiritualidade. Subir a Deus para depois descer ao mundo. Sem oração, o leigo não evangeliza, apenas milita. Com o coração, torna-se sal e luz da sociedade. Com a oração, melhor. Assim, fica esse recado para nós. E a gente retoma toda essa temática que os papas nos últimos tempos têm dito. A igreja é um corpo místico de Cristo, ela é um mistério. O livro de Fulton Sheen que nós lemos trabalhou muito isso na nossa consciência. A gente precisa retomar isso sempre. Como é importante termos no nosso coração esta vitória de Cristo pela oração. Senão, o nosso apostolado não terá sentido. Assim, meu prezado ouvinte, neste domingo, a palavra de Deus nos convida a assumir nossas atividades de evangelizadores. Cada fiel leigo é chamado a ser fermento do Evangelho no meio da massa do mundo. E nós, sacerdotes que estamos à frente do povo de Deus, nós temos que dar ao nosso povo os meios indispensáveis para o alcance da parte deles de uma espiritualidade fervorosa, piedosa e profunda. Agora, se nós sacerdotes não rezamos, se nós não temos espiritualidade, então nós estamos fadados ao fracasso
na missão, porque é impossível uma missão eficaz sem espiritualidade, sem oração. Fica esse recado muito exigente para todos nós. Assumir o empenho evangelizador, mas com a substância da oração. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 16, 1 a 13, trata da parábola do administrador infiel. Jesus conta esta parábola do administrador infiel, acusado de esbanjar os bens de seu senhor. Ele usa de astúcia para garantir o futuro. E Jesus conclui: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Primeiro, aprendemos que a vida cristã exige discernimento e sabedoria. Jesus não elogia a desonestidade, mas a astúcia. Os filhos da luz também devem ser inteligentes e prudentes no modo de anunciar o Evangelho, sem ingenuidade, mas com criatividade. Segundo esta parábola, prezado ouvinte, nós podemos recordar que somos todos administradores dos dons de Deus. Todos nós. O homem casado, a mulher casada, o sacerdote, o diácono, o religioso, a religiosa, todos nós. A fé, os talentos, o tempo, a família, nada é nosso em definitivo. Tudo é dom que Deus confia a nós. Você que é catequista, você que é pregador, você que é ministro da palavra, da distribuição da comunhão, do canto, o serviço que você faz na sua paróquia, ele é um talento que Deus te deu. Te confiou, Deus confiou através do Espírito Santo esse trabalho. O leigo evangelizador é administrador fiel que coloca seus dons a serviço do reino. Quantos milhares e milhares de leigos aqui no Brasil hoje, no dia de hoje, 21 de setembro de 2025, vão trabalhar, por exemplo, para que a liturgia possa ser exímia. Um terceiro ponto, Jesus denuncia o perigo da divisão interior. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O leigo evangelizador deve ser coerente. Não pode proclamar Cristo e ao mesmo tempo viver escravizado pela ganância ou pelo egoísmo. Quem é de Cristo deve deixar transparecer na sua vida uma escolha radical por Ele. Esse ponto fica para a nossa meditação neste domingo. Conclua a nossa meditação, nosso encontro deste domingo com a seguinte oração, que você acompanhe em espírito. Senhor Jesus, neste domingo vos pedimos que fortaleceis a missão dos leigos, chamados a ser evangelizadores no coração da sociedade. Que cada batizado seja sal da terra e luz do mundo, levando a vossa palavra ao trabalho, à família, à escola, à política e à cultura. Dai-nos, Senhor, a graça de servir somente a vós, com sabedoria, fidelidade e coragem. Que a vossa palavra nos purifique e que a vossa bênção desça sobre nós para sermos instrumentos de transformação do mundo no amor e na verdade. Toca, Senhor, os que sofrem, os que andam tristes e amargurados. Levanta, Senhor, da tristeza e da dor os que estão escravos do sofrimento, dando-lhes a paz e a bênção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família. Fique em paz.